Após a derrota para a equipe do Cuiabá, os jogadores do Internacional se reapresentaram neste domingo pela manhã para a curta preparação visando o grande jogo do ano, a decisão contra o River Plate, no Monumental de Núñez, aqui, de onde falamos em Buenos Aires, capital da Argentina. O técnico Eduardo Cudê tem um time em mente e deve manter a equipe que vem sendo trabalhada ao longo dos últimos jogos para o confronto grande aqui no Monumental de Núñez. Enquanto isso, o resultado do Campeonato Brasileiro mostra um Inter fragilizado nesta temporada de 2023. O segundo pior ataque, o que fortalece a tese de Eduardo Cudê de que o River é o amplo favorito para as oitavas de final da Libertadores da América. Aliás, o River que está mobilizado, buscando informações sobre o Internacional e com uma logística diferente. Os jogadores do River concentrarão em um bunker, em um resort, tudo pensando no tamanho da partida contra o Internacional nesta terça-feira. No mercado de transferências, o Internacional faz um negócio que beira o inacreditável. Um atacante que não era utilizado por aqui deve render uma boa grana aos cofres do clube, ou pelo menos recuperar um prejuízo que o Inter havia tido justamente com este jogador. Falamos também sobre a busca do Inter no mercado de transferências, que deve esfriar a partir de agora, já que existe pouco prazo e também poucos alvos definitivos para a direção. Esse é o Diário do Inter KTO, deste domingo, 30 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. E eu falo daqui de Buenos Aires. Cheguei na noite desse domingo. Daqui já fiz a hora da dupla KTO desse domingo, que foi quase segunda-feira. E justamente nessa segunda-feira, a delegação do Internacional desembarca aqui na capital argentina, onde o A Dupla vai acompanhar todos os passos da delegação colorada nesse que é o grande jogo do ano, a partida mais importante da temporada de 2023 para o Internacional em um Monumental de Núñez lotado contra a equipe do River Plate. Os jogadores se reapresentaram lá em Porto Alegre, ou aí em Porto Alegre, nesse domingo. Treinamento pela manhã aconteceu com os portões fechados, mas Eduardo Cudê, nesse domingo, obviamente, deu descanso para os atletas que perderam para o Cuiabá, né? E aí os atletas que não jogaram contra o Cuiabá fizeram um treino um pouco mais intenso, mas a gente já sabe qual é o time que o Cudê vai mandar a campo. Dificilmente o Cudê vai mexer na estrutura que vem sendo utilizada ao longo dos últimos jogos, com Ener Valencia, Alan Patrick no ataque, uma linha de meias com Arangues, o Wanderson pelo lado esquerdo e o Depena, sim, o Depena pelo lado direito, com o Johnny sendo o primeiro volante e uma linha de três de Bustos, Vitão, Mercado e René. Esse deve ser o time do Internacional com o Rocher no gol para enfrentar a equipe do River Plate. O Maurício na vaga do Depena, o Pedro Henrique na vaga do Ener Valencia, acho muito pouco provável mesmo, tá? E o Cudê acho que tá trabalhando esse time desde que chegou, pensando no compromisso contra a equipe do River Plate. Talvez a atividade dessa segunda-feira, que vai ser definitiva para montar o time que vai jogar no Monumental de Núñez, traga alguma notícia, traga alguma novidade, mas eu estou projetando por enquanto esse time aí, tá? A partida de sábado, todo mundo sabe, foi horrível, né, do ponto de vista de resultado. O Inter perdeu por 2-1 para o Cuiabá em casa, o Cuiabá que é uma das equipes que menos tradição no Campeonato Brasileiro. E com esse resultado, o Inter atingiu algumas marcas muito preocupantes, tá? A primeira delas, o Inter é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. O Inter está quase caindo fora da briga para a Sul-Americana, tá? E bem longe da briga, em termos de posições, da Libertadores da América. Precisa engatar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro para a gente pensar em Libertadores da América do ano que vem, já que caiu na Copa do Brasil e a outra chance seria vencer a Libertadores da América, que a gente sabe que é muito difícil. Então a gente tem que começar a abrir o olho no Campeonato Brasileiro para não deixar esse pelotão de cima distanciar demais, porque o Inter já está em 13º lugar no Campeonato Brasileiro. E o outro dado preocupante é que o Inter tem o segundo pior ataque da competição, tá? E obviamente que isso não envolve apenas Eduardo Cudê, não envolve os últimos 2 jogos do Internacional, é um Inter que veio mal ao longo de toda a competição, desde o início do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrentou problemas e isso fortalece uma tese trazida por Cudê na entrevista coletiva após o jogo contra o Cuiabá. O Cudê foi claro ao dizer que, para ele, o favorito do confronto é o River Plate, pela Libertadores da América, porque o River Plate foi campeão argentino
e porque o Inter é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, um time que está mal na sua competição nacional. E isso faz com que o Inter jogue toda a responsabilidade, todo o favoritismo, ou pelo menos tente jogar todo o favoritismo, e não tem como fugir muito disso, para a equipe do River Plate, tá? Justamente por reconhecer que está mal na competição nacional, e esses números mostram muito isso. Aliás, na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo trazendo detalhes do ambiente do River Plate para essa partida. 2 reforços anunciados, tá? A possibilidade do craque do time sair nos próximos dias, mas uma mobilização muito forte para esse confronto. Também é considerado, aqui em Buenos Aires, o jogo do ano do River Plate contra o Internacional. É considerada a partida do ano, pela importância que o título da Libertadores teria pós Marcelo Gallardo, pelo trabalho que o Martínez Michelis vem fazendo e que resultou no título do Campeonato Argentino. Então sim, o jogo é tratado aqui em Buenos Aires como uma grande decisão, como um grande confronto, e o River Plate tá nesse contexto. Eu falo tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Agora eu quero falar sobre uma negociação que beira o inacreditável, tá? Para o Internacional. O Inter, em 2022, contratou o centroavante Brian Romero junto ao River Plate, tá? O Inter pagou cerca de $1 milhão pela compra, em definitivo, do jogador. E aí ele acabou não dando certo aqui em 2022, fez pouquíssimos jogos, 2 gols, né? Um contra o Botafogo, que foi o gol da vitória até, e outro contra o Palmeiras na última rodada, mas o Inter entendeu que o ideal seria liberar o jogador, e ele acabou sendo emprestado para o futebol mexicano. Depois, ele rescindiu o contrato com o futebol mexicano porque entrou na mira de um clube argentino. E o Lucas Romero está se transferindo agora para o Vélez Sarsfield. Só que tem um detalhe. Essa negociação ela não é de uma transferência de empréstimo. O Vélez Sarsfield está comprando um percentual de Brian Romero. E o que as informações daqui da Argentina trazem é que o valor envolvido e investido pelo Vélez Sarsfield é de $2 milhões, que é o dobro do que o Inter investiu na compra desse jogador. Não é todo o valor que vai para o Internacional, tá? Porque o Brian Romero lá tem a sua fatia, mas $2 milhões pelo Brian Romero é um negócio difícil de acreditar, porque seria cair o dinheiro do céu para o Internacional. Já está confirmado, tá, que o Vélez Sarsfield vai comprar o Brian Romero. O valor trabalhado aqui na Argentina, repito, é esse, de $2 milhões, e é uma baita venda para o Internacional. É o grande negócio que o Inter fez nessa janela, sem dúvida nenhuma, sem liberar o jogador, sem trazer um jogador, mas trazendo dinheiro de um atleta que nem estava nos planos por aqui, talvez ali no futuro fosse até virar um custo para o Internacional. Uma baita negociação, o Vélez Sarsfield deu esse presente para a direção do Internacional. Por último, eu quero ainda seguir falando sobre o mercado, tá? Porque o principal alvo do Inter nesse momento, na janela, é o Gustavo Henrique, zagueiro, 30 anos, está no Fenerbahçe. E já foi avisado que não está nos planos do Fenerbahçe, que é voltar para o futebol brasileiro. Só que o Inter não tem muito tempo para fazer isso, tá? O Inter tem até a quarta-feira para anunciar o Gustavo Henrique. Na terça joga contra o River. E aí, vai dar tempo de fechar algum negócio? Além do Gustavo Henrique, tem algum outro jogador na mira? O meia já praticamente se desistiu. Um lateral direito praticamente se desistiu. O Inter deve ir mesmo focar nesse zagueiro, a não ser que traga alguém muito surpreendente ao longo das próximas horas. O nome que vinha sendo trabalhado é o Gustavo Henrique, mas o tempo ficou apertado. E hoje está difícil do Inter anunciar esse jogador, que a gente já falou aqui, é um cara que encaixa muito no modelo de jogo do Eduardo Cudê, tá? Mas é uma negociação um pouco mais complexa, e pela pressa é bem possível que o Inter não traga mais ninguém nessa janela. O Inter trouxe o Rocher, trouxe o Ener Valencia, trouxe o Bruno Henrique. O Ener Valencia já tinha sido fechado lá em fevereiro, é verdade, mas esses foram os investimentos do Internacional nessa janela. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar as odds de Inter e River Plate, porque isso mostra também que aquela tese do Cudê, ela tá certa, porque o River ele é bem favorito nas odds do confronto pela Libertadores da América. Odd do River, aqui no Monumental de Núñez, 1,52 na KTO. Empate 4,2 e o Inter 6,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!